Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Somos Família de Deus. Eu quero falar para você hoje, nesse tópico maravilhoso, nós nascemos para generosidade. Se tem algo que o Espírito Santo fez no meu coração, no seu coração, é que nós nascemos com base naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, Deus se revelou sendo um Deus generoso, um Deus que deu. Você lembra de João 3,16? Diz que o Pai amou o mundo de tal maneira. Essa expressão, de tal maneira, é uma expressão de generosidade. É uma expressão do tipo de generosidade que Deus tem. Uma generosidade abundante. E essa generosidade, a única coisa que ela pode fazer é dar. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, o seu amado filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, 2 Coríntios capítulo 9, no verso 6, abre comigo a sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 9, olha só o que o apóstolo Paulo fala dessa nova vida de generosidade. Capítulo 9, no verso 6, e diz assim: e isso afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está mostrando para a gente um tipo de vida, um estilo de vida que eu e você podemos viver. Se nós semearmos pouco na vida das pessoas, nós vamos colher pouco. Mas se nós semearmos muito, nós vamos colher com fartura. Generosidade na nossa vida é muito importante, gente. Assim como Deus nos deu leis físicas para governar o universo em que nós vivemos, Ele também colocou em movimento leis espirituais que governam a vida humana. E uma dessas leis é a lei do dar e do receber em todas as esferas da nossa vida e não só na esfera financeira. É o princípio de semear e de colher. Deus disse isso depois de firmar a sua aliança com Noé. Ele disse que haveriam sempre tempos de semeadura e de colheita. E é isso que nós queremos te ensinar hoje, nessa nossa aula. Existe sempre um tempo para semear e existe sempre um tempo para colher. E se nós quisermos colher, nós precisamos semear sempre. Olha, é algo maravilhoso na nossa vida, a graça de Deus. E você aprendeu que a graça de Deus é a capacitação, é o poder para você fazer aquilo que você não pode de maneira natural. Deus derrama uma graça sobre a nossa vida para que nós possamos nos tornar pessoas generosas. 2 Coríntios capítulo 8, no verso 7, diz assim: como, porém, em tudo manifestais superabundância. Em quê? Em tudo. Tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Ou seja, a doação, gente, a generosidade, ela pode se aplicar em todas as esferas. Vem, e diz aqui, superabundantes na fé, na palavra, no saber, em todo cuidado. E esse cuidado é todo tipo de cuidado. Você que faz parte de uma família, você sabe disso, que o cuidado é em todas as esferas. Você tem que cuidar da vida espiritual da pessoa, você tem que cuidar da vida sentimental, você tem que cuidar da vida financeira. Então, esse povo aqui de Coríntio, eles estavam cuidando, de todas as partes, no cuidado, no amor dos apóstolos por aquele povo. E ele estava pedindo para que esse povo abundasse em graça. Gente, Jesus enfatizou que a generosidade, que é parte da natureza de Deus, revela o que está no nosso coração. Mateus capítulo 6, verso 21, diz: porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Nós aprendemos a ser generosos quando isso se aplica às nossas finanças, pois elas representam a nossa vida. Você entende isso? Que a finança é uma representação do valor que você dá, por exemplo, no seu tempo. Quando você trabalha, o que você está vendendo? Você está vendendo o seu tempo. Você está vendendo aquilo que é precioso para você.
Tanto que tem gente que fala, não, nesse trabalho aqui eu não vou trabalhar. Por quê? Porque vai demandar muito do meu tempo. Vai sugar muito da minha vida familiar. Então eu não vou me vender para esse trabalho. Mas para esse trabalho aqui, eu vou doar esse tempo e vou receber de maneira financeira. Ou seja, você semeou de uma maneira e colheu. E é isso que o reino de Deus quer nos ensinar, gente. Que quando nós semeamos, nós colhemos generosidade. É a parte da graça de Deus que flui nas nossas vidas. Nós chamamos de graça doadora. E tem 3 coisas aqui, gente, nessa graça doadora, que eu quero trazer à sua atenção. 3 pontos que estão aí na sua apostila, que é assim: dê sistematicamente e regularmente. Não somente do seu tempo, não somente do seu serviço, mas também de maneira financeira. Você quer ver resultados na sua vida financeira? Coloque a palavra de Deus à prova. Coloque a palavra de Deus em operação. Você lembra daquela vez que Jesus falou sobre as 2 casas, uma construída sobre a rocha e outra construída sobre a areia? O que Jesus está falando ali? Da prática da palavra. Quem constrói sobre a rocha é prudente. Quem constrói sobre a rocha vê a sua casa permanecer em dias de dificuldade, em dias de necessidade, em dias de tribulação, a casa permanece. E nós estamos falando aqui sobre nós colocarmos a nossa vida sobre a palavra de Deus. Ter uma vida generosa é colocar a sua mente, o seu coração, o seu espírito alinhado com a palavra de Deus. E não, ser generoso, gente, não é algo que a gente faz no final do ano, ou quando uma pessoa tem um aniversário. Não, ser generoso é um estilo de vida. Por isso eu coloquei essa parte aqui: dê sistematicamente e regularmente. Número 2, dê com alegria. Número 3, dê sem querer ser reconhecido. Com base nisso é que nós entendemos a primícia dos dízimos. Porque tem gente que fala, não vou dar porque é no Velho Testamento, mas o coração do Novo Testamento é ser generoso. O dízimo, ele é fundamental, ele é uma linha guia. Ele é uma linha guia que nos lembra de dar sistematicamente. Ele é uma linha guia que nos lembra de dar regularmente. Você sabe que quando você recebe aquele seu salário, a primeira coisa que você faz é tirar o dízimo. Não pertence a você. E eu vou dar todo mês. Eu vou dar com tudo aquilo que chega nas minhas mãos. Para quê? Olha só, Malaquias capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Não pare de semear para que você não pare de colher. Não pare de semear. Semeie sistematicamente. Semeie regularmente para que você possa colher abundantemente, para que você possa ver Deus abrindo as janelas dos céus. É o que Ele prometeu. A palavra dele não volta vazia. Sabe? Quando a gente entende esse princípio, a gente entende que a gente não dá da sobra. A gente não dá de qualquer jeito. Por isso, os dízimos, eles devem ser dados de coração. Eles devem ser dados para honrar a Deus. O livro de Malaquias, gente, não é um livro de dízimos. Não é um livro de finanças. O livro de Malaquias é um livro de honra. E quando nós estamos doando sistematicamente e regularmente, o que nós estamos fazendo? Honrando a Deus com as nossas finanças. Nós estamos declarando que as nossas finanças, elas não vão nos regular, elas não vão nos dominar. Não, a primeira coisa que a gente faz é já colocar Deus em primeiro lugar. Dízimos declaram que Deus está em primeiro lugar. Na igreja primitiva, a gente vê aqui em Atos capítulo 2, do verso 44 ao verso 45, diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E aqui fala da nossa oferta. A oferta fala da abundância de generosidade do seu coração. Enquanto os dízimos falam de uma sistematização, de algo regular,
A oferta fala da abundância da generosidade no seu coração. Atos capítulo 4, verso 32, diz: da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Ou seja, eles tinham prazer em ofertar. Eles tinham prazer em dar do que era deles para as outras pessoas. Eles ajudavam os necessitados. Eles davam uns para os outros. Eles suportavam missionários. Eles trabalhavam para poder doar. Eles davam por amor. Então guarda isso no seu coração, gente. O que Deus deseja é com que a gente ande em generosidade em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área financeira. A gente costuma dizer que muitas vezes a última área a ser convertida no nosso coração é a área das finanças. Jesus vira para aquele jovem que conhecia a palavra, que conhecia a lei. Vira para aquele jovem e fala: uma coisa te falta. Vai, vende tudo e dá aos pobres, depois vem e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem, ele sai triste porque possuía muitos bens. Ou seja, quem é que está dominando o nosso coração? Serão os bens materiais? Será o dinheiro? Serão as nossas finanças? Ou será Cristo, o Senhor da nossa vida? Ele quer com que você seja uma pessoa generosa, com que você viva em abundância na sua vida financeira. E a gente sempre fala que a palavra prosperidade não é sinônimo de ficar rico. Prosperidade é uma jornada bem-sucedida. E ser bem-sucedido no reino de Deus é saber ouvir a voz de Deus e seguir a sua palavra, e seguir os seus mandamentos. Essa é uma pessoa bem-sucedida. Como é que a gente vê isso? Lá em Josué. Deus vira para Josué e fala: olha, medita nessa minha palavra de dia e de noite. Tenha o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. E você vai fazer o seu caminho prosperar. Ou seja, você vai ver que a sua jornada será uma jornada bem-sucedida. O chamado de Deus para a nossa vida é com que nós sejamos pessoas generosas. Vamos terminar fazendo essa declaração. Declara sobre a sua vida, declara sobre a sua família. Diga assim: o meu coração se alegra em viver pela generosidade, pela graça doadora de Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.